Gente, estou aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, passando para trazer mais uma palavra que vai ministrar o seu coração. A razão pela qual muitas vezes acabamos não cumprindo plenamente o plano e o propósito de Deus para a nossa vida está associada a uma incompreensão de quem nós somos e da nossa identidade. Por exemplo, daqueles espias que Moisés envia para a Terra Prometida, 10 deles voltam manifestando isso na sua linguagem. Por exemplo, se referindo aos gigantes, eles dizem: éramos aos nossos olhos e também aos deles como gafanhotos. A incapacidade de ver quem eram os atrapalhou de cumprir o plano e o propósito de Deus. Eu quero te ajudar a entender um pouco mais daquilo que você é. Um dos aspectos importantes da sua identidade, que é ser luz nesse mundo. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos trazer um pouco mais do que a palavra de Deus fala a respeito disso. A palavra de Deus diz em Filipenses 2,15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A palavra de Deus apresenta o conceito de que nós devemos ser luz no mundo. A palavra traduzida aqui, luzeiro, é a palavra grega fóster, ela significa luz e também aplicada aos luminares. Nós temos essa responsabilidade de viver e manifestar exatamente aquilo que Jesus falou sobre nós, sermos luz nesse mundo. Mas para que a gente possa cumprir esse propósito, a gente precisa entender o que é ser luz. A gente precisa entender o que a palavra de Deus quer justamente nos comunicar e falar ao nosso coração a respeito desse assunto. E acredito que uma das melhores formas de eu e você entendermos isso é perguntando a quem já esteve nessa posição. Podemos fazer isso falando do próprio Senhor Jesus. Em Mateus 4,16, a Bíblia, se referindo à chegada de Cristo, diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, a eles resplandeceu-lhes a luz. Por exemplo, Lucas 1, 78 e 79, na profecia de Zacarias, o pai de João Batista, ele diz: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Em João 1, versos 8 e 9, o texto falando de João Batista diz assim: ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, agora no verso 12, o texto diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O próprio Jesus vive nesse lugar de ser classificado por outros que falaram pelo Espírito Santo e dizer isso de si mesmo, que ele era a luz. E quando a palavra de Deus usa essa figura da luz, normalmente ela está falando de revelação. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, nos versos 17 e 18, o apóstolo Paulo ora para que os olhos do coração deles fossem iluminados e eles pudessem receber o espírito de revelação. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, nos versos 3 e 4, Paulo fala daqueles na condição de incredulidade, a quem o Deus desse mundo cegou o entendimento, e o texto diz: para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Luz na Bíblia fala a respeito de revelação. E quando esse termo é associado a Jesus, nós precisamos entender que tipo de revelação específica Jesus veio trazer, porque ele foi chamado de luz. A palavra de Deus nos mostra que é porque ele revelava ao Pai. Em 1 de João, no capítulo 1, no verso 5, a Bíblia diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Antes de Jesus ser chamado de luz, a palavra de Deus já classifica o próprio Deus assim. E Jesus vem para revelá-lo. No Evangelho de João, no capítulo 12, nos versos 45 e 46, nós lemos Jesus dizendo: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Nós ainda lemos em João 14, Jesus fazendo a seguinte afirmação: respondeu-lhes: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Então ele diz: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O texto diz: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido?
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Jesus estava dizendo, eu estou aqui para revelar o Pai. Eu estou aqui para revelar Deus. Eu estou aqui para manifestá-lo nessa terra. Em João 9,5, Jesus diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, nós precisamos entender que esse papel de Jesus ser luz, revelando o Pai, não fala dele na condição de Deus, assentado à direita de Deus, está falando da forma como ele viveu, andou, caminhou nessa terra como um homem que revelava Deus nessa terra. Portanto, se esse é o significado de ser luz, quando a palavra de Deus fala sobre eu e você sermos luz, nós precisamos entender que nós também temos a mesma responsabilidade. Não apenas uma parecida, a mesma responsabilidade de poder revelar, de poder manifestar Deus nessa terra. E acredito que quando nós entendemos esse chamado, quando nós entendemos esse propósito, e Jesus falou a respeito disso, diz que nós deveríamos ser o sal da terra e que nós deveríamos ser luz do mundo. Em outras palavras, ele estava nos comissionando. Ele estava dizendo a razão pela qual nós estamos aqui e devemos viver. Ser cristão não é apenas ter um código de conduta diferente. Ser um cristão é revelar Deus nessa terra, é ter a responsabilidade de ser luz para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que ainda não conseguiram ver ou enxergar a manifestação do próprio Deus. Quando eu olho para aquilo que a palavra de Deus ensina, em 1 de João, no capítulo 4, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. O mesmo versículo nos mostra o seguinte, que Deus é amor e que se nós amamos, nós estamos manifestando ou revelando Deus. Em outras palavras, a razão pela qual nós devemos amar uns aos outros é porque o amor é a manifestação do próprio Deus. O amor é a manifestação daquilo que Deus é. E quando eu e você andamos em amor, nós estamos revelando Deus para as pessoas. Então, embora ninguém nunca jamais viu a Deus, o plano e o propósito de Deus não era se esconder das pessoas, não era impedir que elas tivessem uma revelação dele. O plano e o projeto de Deus era que ele pudesse, na verdade, ser revelado através de nós, da nossa conduta, da maneira como nós vivemos. Eu creio que precisamos entender a responsabilidade de proclamar o Evangelho. Mas isso não é algo que nós fazemos apenas com as nossas palavras. O apóstolo Pedro fala a respeito de algumas esposas que poderiam ganhar os seus maridos por meio da sua conduta sem palavra alguma. Eu creio que foi Francisco de Assis que disse, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. A força da nossa pregação não é apenas aquilo que dizemos, é a maneira como nós vivemos. Enquanto estamos no mundo, no meio de uma geração corrupta, perversa, sem valores nenhum, a maneira como nós devemos agir e nos conduzir não é apenas debaixo de uma bandeira ou um conceito que diz, não, minha religião não me permite fazer isso, como se vivêssemos proibições. Na verdade, nós precisamos revelar o coração de Deus, viver de tal forma que isso inspire as pessoas. Muitas vezes as pessoas me dizem, pastor Luciano, entre esse projeto de Deus e aquilo que no dia a dia, de forma prática, na realidade nós vamos viver, há uma diferença enorme, há uma diferença muito grande. Eu reconheço que é um investimento de Deus na minha vida, que eu carrego a presença de Deus, mas muitas vezes eu tenho dificuldade de viver de uma forma que manifeste ou que revele Deus nessa terra. Como eu posso fazer isso? E há um texto que eu quero que ele possa servir de ilustração para você. A palavra de Deus diz no Velho Testamento que Gideão, quando chamado e comissionado por Deus a enfrentar o inimigo, ele já necessita de muita confirmação para acreditar nisso, mobiliza um exército e ainda está inseguro, mas Deus diz para ele, é muita gente. E reduz o exército dele a apenas 300 pessoas. Deus basicamente está dizendo, eu quero que você viva um milagre. Mas quando Gideão pega esses 300 homens, a Bíblia diz que ele colocou na mão de cada um deles uma trombeta, mas também um cântaro, e ele esconde dentro do cântaro algumas tochas. A razão pela qual ele fez isso foi, quando a trombeta soar, todos vocês vão quebrar o cântaro de uma vez só e vão manifestar as tochas, porque até então elas estavam escondidas. Qual era a intenção de Gideão? Somente na hora certa elas podem ser vistas. Então, enquanto mantidas dentro do vaso de barro, elas não estão sendo vistas. E no momento que eles quebram os vasos e tocam a trombeta, o povo que olhou acreditou que, na verdade, cada um daqueles homens, que eram os únicos 300 guerreiros, eram, na verdade, chefes de tropas. E isso trouxe um medo enorme sobre eles. Mas a lição que eu aprendo é que muitas vezes nós estamos carregando a luz de uma forma muito semelhante com a desses homens de Gideão. A luz está escondida.
Aliás, Paulo escreve aos Coríntios e diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. Muitas vezes é essa fragilidade da nossa carnalidade, da nossa limitação, que impede a revelação de Deus. Eu acredito que nós temos um único remédio, se chama quebrantamento. Nossa carne precisa ser quebrada. Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ele está dizendo, a única coisa que pode abafar e esconder essa luz é a minha carnalidade. Mas ele está dizendo, eu sei lidar com ela. Eu vou para um lugar de quebrantamento. Eu quero realmente moer com a inclinação da minha carne a viver como os homens comuns, para que quebrando o vaso, eu possa manifestar a luz. O chamado de Deus para mim e para você é revelar Deus nessa terra. Repito, não só falando a respeito dele, mas através da forma como eu e você vamos viver no dia a dia. Que o Espírito Santo te ajude a rever como tem sido o seu testemunho, a sua conduta. E se for o caso, que você possa parar por um breve momento, em oração, revendo sua conduta e talvez tomar a decisão de quebrar o cântaro, de entrar num lugar mais profundo de quebrantamento, para que você possa revelar Deus nessa terra. Cumpra a sua missão, cumpra o seu propósito, seja luz, em nome de Jesus.